Olá, bem-vindo ao treinamento de Brigada de Incêndio. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Nesse módulo de primeiros socorros, teremos os seguintes objetivos: adotar medidas de prevenção de acidentes na infância, executar procedimentos de primeiros socorros para vítimas com queimaduras térmicas por calor e por agentes químicos. E quedas, quinta causa de morte, corresponde a 4,9% na faixa etária de 1 a 14 anos, porém é a primeira causa de internação, corresponde a 46% do todo na faixa etária de 1 a 14 anos. Então estamos falando de um assunto simplesmente banal. Assuntos dos mais relevantes para a proteção das nossas crianças. As quedas ocorrem em geral de escadas, telhados, muros, cercas, cavalos, bicicletas, patins, skates. Tem muita relação com o desenvolvimento da criança. Ela tem uma cabeça grande, o resto do corpo desproporcional. Isso comparado com um adulto. Por isso a criança está sempre caindo, pendendo para um lado. Isso acaba causando desequilíbrio corporal. Além da exposição frequente a atividades esportivas, está correndo para lá e para cá, existe uma maior incidência nessa faixa etária. E depois na faixa idosa, em que quedas corresponde também à principal causa de morte, especialmente pelas consequências da queda. Então a prevenção de quedas deve ser tanto para crianças quanto para os idosos. Temos aqui alguns exemplos de situações de risco para a criança. Por mais que tenha tela de proteção, aqui tem uma cadeira e ele está encostado no parapeito. Aqui uma criança que nem precisou de cadeira para ficar encostada no parapeito. Mas os adultos imprudentes também se expõem a riscos com frequência, principalmente limpeza de janela ou vai fazer algum tipo de instalação. Vale a pena refletir se ele faria isso no ambiente de trabalho, onde exige toda uma norma de segurança, inclusive normas regulamentadoras correspondente a ambientes em locais elevados. Muita atenção com relação à queda nos esportes, porque nós somos os principais culpados. As consequências estão, em geral, com a falta de equipamento de proteção individual. Essas quedas podem gerar escoriações, lesões superficiais na pele, a pessoa rala toda. Ou coisas mais graves, como fraturas de braço, perna, e muitas vezes traumatismo craniano, e até trauma na coluna vertebral, em especial a região cervical. O que se orienta? Quando eu dou um brinquedo para a criança, seja ele skate, bicicleta, patinete, patins, já devo oferecer o kit de proteção, capacete, cotoveleira, joelheira. Fica mais fácil dele aderir quando recebe todo o kit, do que depois que ele caiu várias vezes e eu quero agora que ele use o equipamento de proteção individual. Está aqui um exemplo de segurança nesses esportes. Ou condicionamento, desde criancinha, no uso dos equipamentos de proteção individual. Quedas são inevitáveis nesses esportes, mas pelo menos haverá um nível de proteção, evitando esses acidentes, essas lesões mais graves que poderiam até gerar uma incapacidade temporária ou definitiva para esse ser em formação. Especial atenção para andadores. Existem países que já aboliram andadores. O Canadá foi um deles, porque ele é responsável pela boa parte de quedas de bebês, crianças pequenas, e também alguns acidentes secundários, por exemplo, queimaduras. Ele está com mamadeira, algum
comendo algum alimento e escorrega aqui no andador. Ou o andador se locomove, se movimenta e ele acaba se queimando, por exemplo. Então, temos que estar atento. Também essas crianças com andadores vai para tudo quanto é lugar. Acabam se expondo a intoxicações e até afogamentos. Tem uma revista chamada Revista Crescer, que fez uma comparação aqui. Colocaram o bebê de menos de 1 ano num verdadeiro veículo que pode atingir a velocidade de até 1 metro por segundo, equivale a entregar a chave do carro a um garoto de 10 anos de idade. E esse aqui, ele está se expondo à queda porque ele já conseguiu escalar o brinquedo. Então vale a pena repensar o uso de andadores como uma forma de conter a criança, quando na verdade você está expondo a criança a outros riscos. Quedas frequentemente levam a avulsões dentárias. Avulsão é quando arranca alguma parte do corpo, nome técnico. Em geral, os dentes que são arrancados são os incisivos centrais. Bate a boca no chão. Muito comuns em crianças de 7 a 12 anos de idade. Meninos são cometidos de aproximadamente 2 a 3 vezes mais que as meninas. E isso tem, com o tempo, se igualado. Acaba se expondo aos mesmos riscos. Esses dentes podem ser reimplantados. Se eles não forem dente de leite, for um dente já permanente, podem ser reimplantados. Quais são os primeiros socorros? Se a criança colabora a ponto de ser capaz de morder uma gaze seca enrolada no vão do dente, deve-se orientar que pelo menos morda essa gaze por 5 minutos. 5 minutos é o tempo necessário para formar um bom coágulo fixo, firme. Menos que isso, em geral, volta a sangrar. Ou quem está socorrendo executa essa pressão, se ela não é capaz de colaborar. Depois disso, bochechar com água limpa para limpar a boca. Chupar gelo ou sorvete provoca vasoconstrição, diminui o sangramento. Isso depois dessa medida imediata de compressão direta sobre o ferimento. Para permitir o reimplante, é ideal manter esse dente no meio úmido. Leite gelado a 4 graus pode preservar um dente por até 6 horas. Segunda opção, aquele frasquinho de soro fisiológico que você tem no kit de primeiros socorros. Terceira opção seria água limpa. Quando manusear o dente, pegue pela coroa, não pela raiz do dente, para não contaminar. E o ideal é que você vá para um cirurgião dentista para analisar a possibilidade do reimplante. Essa é uma forma de preservar esses dentes. Isso vale, obviamente, para o adulto. Qualquer procedimento aplicável para a criança são os mesmos aplicáveis para o paciente adulto. Estamos apenas aproveitando para alertá-lo sobre a incidência de acidentes domésticos, as formas de prevenção e o tratamento adequado. Nosso próximo assunto é bem mais complicado, que são os atropelamentos e acidentes de trânsito. Vamos dar uma ênfase também envolvendo os acidentes infantis. Trânsito. Com relação a mortes, primeira causa de morte no Brasil, 32,5%. Terceira causa de internação, na faixa etária de 1 a 14 anos. Muitas vezes por imprudência do adulto, já que a criança depende exclusivamente do adulto para sua fiscalização. Então vamos falar sobre os atropelamentos e os acidentes veiculares em geral. O que seria ideal? Que a criança tivesse educação para o trânsito desde pequena. Os bons exemplos, elas vão seguir. Então, se eu estou com uma criança atravesso fora da faixa de pedestres, bem provavelmente que ela vai me imitar. Se eu não dou a ela proteção dentro de um veículo, ela não vai me pedir.
não tem essa consciência. Então você é o responsável diretamente por isso, em orientar a faixa de trânsito e, como condutores de veículos, ter a especial atenção ao lado de parques, escolas, naquela rua residencial, onde certamente uma criança pode sair correndo de um quintal ou estar brincando, ou mesmo numa calçada. Atropelamentos têm um potencial gravíssimo para a morte, porque nós temos um veículo que em geral vai se impactar, isso se for um automóvel, para-choque em geral está na altura do tórax, da cabeça dela. Será projetada sobre o veículo, depois poderá ocorrer a queda, ou o veículo passar por cima desse pequeno corpo, diretamente. Múltiplas lesões, geralmente fatal. Então é um tipo de acidente daqueles que causam a morte imediata de crianças com rupturas de órgãos internos e outras lesões associadas. Com relação aos acidentes de trânsito, principal causa de morte até 14 anos no Brasil, anualmente morrem 890 e 9.500 crianças ficam hospitalizadas. E nós podemos pensar em sequelas definitivas para essas vítimas nessas faixas etárias. 36% das mortes estavam na condição de ocupante de veículo. Outros 30% foram devidos a atropelamentos. Então é preciso que nós tenhamos uma atenção especial para o trânsito, especialmente com medidas de prevenção e uso dos equipamentos veiculares. E a gente sabe que o assento dianteiro do veículo pode ser usado por crianças com 10 anos ou mais, pela legislação brasileira, mas essa criança tem que ter acima de 1,45 m. Então não é só a idade que é o fator que permite que ela vá no banco da frente, no veículo. E o ideal é o uso do cinto de segurança de 3 pontos de fixação. Vamos tomar cuidado com crianças que vão no veículo no banco da frente, principalmente com relação ao airbag da porta lateral. Existe o airbag de cortina e um airbag embutido na porta lateral. Está provado que ele é um dos responsáveis pela morte de crianças. Centenas de crianças morrem por ano, pesquisa dos Estados Unidos, por essa negligência. Isso num país onde pensamos numa boa educação. Mas existe uma liberdade. Essa liberdade às vezes leva a uma responsabilidade. Então nós temos que ver que se a criança ficar com o tórax na direção do airbag lateral, se houver uma abertura, vai haver rompimento do fígado da criança, levando ela a óbito. Então é importante que ela seja deslocada para trás, o banco deslocado para trás, para que saia da ação direta do airbag lateral em cima do seu tórax, do lado direito, evitando esse tipo de lesão grave interna. Com relação aos outros dispositivos, está previsto que o uso da cadeira infantil reduz o risco de morte em 71% e de hospitalização em 69%. Do nascimento até 13 quilos, então veja que não é só relacionado à idade, nós temos que pensar no peso da criança, e isso muitas vezes não é divulgado, só se fala em idade. Até 1 ano de idade, no bebê conforto, ele precisa estar de costas para o movimento. Então a criança está voltada para a parte traseira do veículo. Em geral, deve-se utilizar na parte de trás do banco dianteiro, fixado. De 1 a 4 anos, com peso variável de 13 a 18 quilos, cadeirinha de segurança. 4 a 7 anos e meio, assento de elevação, ou em inglês aqui, mesmo nome,
para que seja adequada a estrutura corporal dele ao cinto de segurança de 3 pontos. E acima de 7 anos e meio com o cinto de segurança do banco traseiro até atingir aquela idade de 10 anos e a altura de 1,45. Então é preciso observar a altura e o peso, e a idade da criança e o peso corporal e a altura para você analisar qual é o dispositivo apropriado para ela também fazer essa adaptação à legislação local. Outro incidente que pode acontecer é com relação ao transporte de crianças em picapes. É permitido? Existe uma resolução do CONTRAN que permite, mas olha a forma correta de se colocar a cadeirinha. Então ela está no banco aqui da frente, deve-se desarmar o airbag que fica sobre o painel, que quando houver uma abertura do lado do passageiro vai fazer com que haja ejeção da cadeirinha com o bebê. Então esse airbag deve estar desativado. Veja que a criança está contrária ao fluxo de trânsito. Se ela estiver de frente, ela vai ser projetada contra o para-brisa ou contra o painel. Então observem a legislação e a forma correta de transporte dessas pessoas nessas faixas etárias. Existe uma incidência muito grande de, inclusive, morte de bebês na cadeirinha quando ele permanece por muito tempo sem observação. Muitas vezes o bebê parece que está dormindo, mas ele está inconsciente ou em parada cardiorrespiratória. Então tem um alerta: jamais deixe um lactente dormir na cadeirinha. O bebê fica em forma de C, os órgãos internos ficam pressionados, o peito fica comprimido e as vias aéreas estreitadas. A oxigenação no sangue leva à inconsciência, porque ela cai, quer dizer, diminui a oxigenação, ele fica inconsciente. E se houver uma asfixia mecânica, vai levá-lo à morte. E aí, quem está dirigindo acha que ele está dormindo, mas na verdade está em parada cardiorrespiratória. Tem que fazer todo um ajuste de forma que ele fique sentado verticalmente. Deve estar alerta o tempo inteiro. Não pode ficar mais de 60 minutos na posição. O ideal seria que uma outra pessoa estivesse fazendo essa observação enquanto alguém dirige, justamente para não dispersar a atenção. Isso estão previstos em várias literaturas e é uma observação que você, que é pai, mãe ou responsável por um bebê durante o transporte, tenha essa consciência e sigam essas orientações. Com relação a acidentes veiculares envolvendo pessoas adultas, muitas vezes vai necessitar de um resgate para fazer a sua remoção e fazer o emprego de um equipamento chamado colete imobilizador dorsal. Todas as lojas Leroy Merlin possuem um equipamento como este. Este equipamento deve ser usado nos treinamentos internos da brigada. Não há tempo disponível para fazer esse treinamento durante atividade prática em campo de treinamento. Então, na reunião da brigada, com apoio dos técnicos em segurança especialmente, ou seguindo essas instruções, porque essa instrução aqui estabelece um passo a passo, mas temos outros materiais didáticos que são colocados à disposição da brigada no site sistema.clafeci.com.br/aluno. Toda uma forma de aplicação. Esse dispositivo, ele restringe a coluna vertebral como um todo, da cintura até a cabeça. E permite a manipulação da vítima para uma prancha rígida. Também ele pode ser usado para aqueles pacientes que estão com algum problema de coluna e não conseguem se mover. Problemas geralmente clínicos. Então ele senta na cadeira, trava a coluna, não consegue se mover. Podemos utilizar esse colete imobilizador para fazer a manipulação dele para uma prancha ou para um veículo e transportá-lo a um hospital. Isso já foi feito
por brigadas de emergência, sob minha orientação, treinamento. Então veja toda uma forma de colocar, e 3 brigadistas são ideais para que se execute todo esse procedimento, esse manuseio, e movimente a vítima para uma prancha rígida. Essas pranchas rígidas estão nos nossos kits de trauma da loja. Possuem 5 cintos de segurança, mais um cinto adicional, mais um apoio lateral de cabeça. Depois que a vítima é deitada, os tirantes do equipamento são ajustados, vai ficar somente com a folga dos dedos embaixo do cinto, do fecho, não apertando demasiadamente o paciente. Ainda assim, ele vai ser restringido na prancha rígida. Então, além dos cintos do equipamento, existem os cintos da prancha para fixá-lo e o apoio lateral de cabeça. Depois será coberto para manutenção da temperatura corporal e está apto para ser transportado. Esse processo todo é uma das técnicas usadas para resgate de vítimas de acidentes veiculares, quando ela está estável e existe a necessidade da colocação desse equipamento. Existem nossas equipes de bombeiros, por exemplo, são especialistas em acidentes veiculares. Nós vimos aí 2 principais causas de mortes de crianças e hospitalizações, que são as quedas e os acidentes veiculares. Existem várias formas de prevenção, especialmente no ambiente doméstico e durante o transporte desses pacientes. Vale uma última informação: boa parte dos acidentes veiculares acontecem em locais sem fiscalização. E aí vai um alerta. Muitos pais irresponsáveis veem a criança não como um bem a cuidar, mas com 7 pontos na carteira. De casa para a escola, de casa para a casa da avó, de casa para a avenida, ele não usa os dispositivos de segurança, deixa a criança em pé no banco da frente, dirige com o bebê no colo. Muitas vezes o próprio corpo dele esmaga a criança contra o volante. Por que isso? Porque não tem polícia, não tem fiscalização. Então ele acha então que não é necessário adotar medidas de segurança. Exija dos condutores de veículos de transporte escolares que tenham a responsabilidade. Muitos deles dirigem em alta velocidade em ruas que são residenciais, ou pelo menos deveriam dirigir com mais cuidados, e está transportando o bem mais precioso da sua vida, que são os seus filhos. Adote medidas de prevenção, que eles chegarão na fase adulta sem sequelas. Muito obrigado pela sua atenção. Nós teremos outros procedimentos de prevenção e primeiros socorros, relacionados tanto ao ambiente doméstico quanto ao ambiente empresarial. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Assista essa videoaula tantas vezes quanto for necessário. Quanto mais você treina, mais você melhora o seu desempenho. Até breve.